20 milhões de euros da Inglaterra pelo zagueiro Beraldo do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre uma opção a menos para o Palmeiras caso Abel Ferreira deixe o clube. Quero te contar ainda sobre a disputa do Atlético Mineiro com o Corinthians por Rodrigo Caetano. Informações de mercado, o Patrick, que pertence ao Atlético Mineiro, foi procurado nos últimos dias pelo Botafogo. O Fogão também está de olho no goleiro Santos, que não ficará no Flamengo para a próxima temporada. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a janela que ainda está por começar, mas que promete tirar vários jogadores importantes do futebol brasileiro. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela jogos dessa terça e quarta-feira pela Premier League, o famoso campeonato inglês, com os meus palpites. A ideia é te ajudar a se consagrar. Nessa terça a gente tem Wolverhampton e Burnley, vou de vitória do Wolverhampton. Também na terça, vitória do Arsenal contra o Luton Town. Brighton para mim é favorito contra o Brentford. Já na quarta-feira, Liverpool deve vencer o Sheffield, enquanto o Fulham bate o Nottingham Forest. Para participar na aposta real, para apostar no campeonato inglês ou na última rodada do campeonato brasileiro, é super simples. Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo contando sobre o futuro de Pedro Caixinha, técnico português, cujo contrato com o Red Bull Bragantino se encerra em dezembro de 24. Na semana passada, contei com exclusividade para vocês que se o Abel Ferreira de fato for para o Al Saad, o Pedro Caixinha e o Juan Pablo Vojvoda são os alvos preferenciais do Palmeiras. E é aqui que vem a novidade: Pedro Caixinha tem conversas avançadas para permanecer no Red Bull Bragantino até 2025. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diego Serri, executivo de futebol do Red Bull, e ele contou que há algumas semanas iniciou tratativas para a extensão do contrato do Pedro Caixinha. O português vai ter direito a um aumento salarial, ele ganha na casa dos R$300 mil por mês, terá direito a um aumento e também aumento da multa rescisória. É mais uma prova de que o Caixinha pretende seguir no Red Bull Bragantino. O contrato dele só se encerra em dezembro de 24, mas ele está estendendo até dezembro de 25, está tranquilo, muito alinhado aos planos da Red Bull. A tendência é que se o Palmeiras quiser de fato um técnico, vai precisar concentrar suas forças na aquisição de Juan Pablo Vojvoda. Contei pela manhã que o Vojvoda não descarta deixar o Fortaleza, apesar de ter mais um ano de contrato. Ainda sobre essa questão envolvendo Abel, nessa segunda-feira veio da Argentina mais uma informação de que o Abel Ferreira vai embora. César Luiz Merlo, jornalista que cobre mercado na América do Sul, disse que já há um acordo para que o Abel fique nas próximas 2 temporadas no Al Saad. Contei para vocês também com exclusividade no vídeo dessa manhã que o Abel nem conseguiu falar com os jogadores na roda depois da vitória por 1-0 contra o Fluminense. Ficou bastante emocionado, quase foi às lágrimas e lhe faltaram palavras. Vários jogadores do Palmeiras entenderam que esse tom emocionado era um tom de despedida. Prometo ficar de olho nessa história para trazer qualquer novidade. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que está fazendo o possível e o impossível para não perder Rodrigo Caetano. A gente já sabe, contei para vocês lá atrás, que o Rodrigo é o plano A, B e C de Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians. E o Timão tem no Rodrigo Caetano o plano inicial para a temporada. Então tudo passa pela aquisição, pela contratação de um executivo de futebol. Há a previsão de uma reunião para quinta ou sexta-feira, assim que o campeonato acabar. Mas a notícia que vem de Minas dá conta de que o Galo não quer que o Caetano participe dessa reunião com o Corinthians. A ideia é se sentar à mesa com o Rodrigo Caetano, eventualmente lhe oferecer aumento salarial para que ele descarte conversar com dirigentes do Corinthians e possa permanecer no Atlético. Detalhe: Rodrigo Caetano tem contrato até dezembro de 2026, embora a multa rescisória de R$2.700.000 deixe de valer no fim dessa temporada. Ouvi de uma pessoa do Galo a seguinte frase: Rodrigo está aqui há 3 anos, domina tudo, está trabalhando ativamente no planejamento de 2024. Perdê-lo agora seria um caos. Fecha aspas, até por isso a chance dele ganhar um aumento antes mesmo de se sentar à mesa com dirigentes corintianos. Hora de falar sobre um atacante do América cobrando Pix. A história é curiosa. Nesse domingo, o América venceu o Bahia por 3-2 e complicou a vida
do Bahia. O Bahia hoje, o time na zona do rebaixamento, ele precisava pelo menos de um empate para sair da zona de rebaixamento, e nesse contexto que aparece o humorista Di Lopes. De vez em quando participa com a gente no programa Cancelados. O Di Lopes é torcedor fanático do Santos e começou a oferecer Pix de R$50 mil para quem fizesse gol nos times que brigam contra o Santos. Não é só fazer gol, né? É fazer gol da vitória nos times que brigam contra o Santos na zona do rebaixamento. Ele havia prometido que se alguém do América fizesse o gol da vitória contra o Bahia, pagaria o Pix. Pois bem, Di Lopes fez uma postagem dizendo, citando inclusive o Renato Marques, que foi o autor do segundo e do terceiro gols do América na vitória por 3-2 contra o Bahia. Ele diz, e aí ó, me passa seu Pix que eu quero te fazer o depósito. O Renato Marques, sem sintoma de brincadeira, deu uma cobrada nos comentários, faz o Pix, irmão. É possível, inclusive, que ele já tenha passado os dados da conta dele. É a primeira vez que essa mala branca acontece de forma pública e envolvendo uma pessoa à parte do futebol. O Di Lopes nada mais é do que um torcedor do Santos. O Di Lopes, inclusive, já prometeu mais R$50 mil de Pix para quem fizer gol da vitória em seus respectivos jogos dos adversários do Santos. O Vasco é um dos adversários, o Bahia é outro. O Bahia recebe em casa na próxima quarta-feira o Atlético Mineiro, enquanto o Vasco recebe em casa o Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre o goleiro Santos, que pertence ao Flamengo, parece viver os seus últimos dias no clube. Jogador de 33 anos de idade, era titular absoluto até a chegada desse ano. A temporada vai acabando com apenas 26 partidas, menor número de jogos desde 2017. Importante contar que ele não entra em campo desde o dia 21 de maio, são mais de 6 meses, cerca de 6 meses e meio sem atuar. Tudo por opção dos técnicos que passaram pelo Fla, hoje ele é a terceira alternativa. O goleiro titular é o Rossi, o Matheus é o reserva imediato, ele aparece como terceira opção. Os primeiros interessados no goleiro Santos já apareceram. O Grêmio está de olho na contratação dele, outra alternativa é o Botafogo, que vai perder Lucas Perry para o Lyon. Importante lembrar que especularam que o Cássio poderia pintar no Grêmio. Eu contei para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que o Corinthians nem cogita a possibilidade de perder um ídolo do torcedor. O Cássio, apesar dos pesares, fez temporada muito bacana. Já o Santos tem um custo relativamente alto, ganha na casa dos R$650 mil por mês. Esse talvez seja o maior impeditivo, a maior dificuldade para tirá-lo do Fla. O Flamengo não vai exigir nenhuma compensação financeira para que o Santos saia, tudo para poder se livrar desse alto salário. É mais um dos atletas que deve passar por essa reformulação do elenco rubro-negro. Rodrigo Caio já foi embora, Felipe Luiz também. Se pintar proposta pelo Davi Luiz, o Davi também pode ir embora. Há risco de saídas na lateral direita, também no meio campo. O Flamengo vai tentar diminuir custos para investir essa grana na contratação de novos atletas. Hora de falar sobre o Botafogo, notícia exclusiva. Quero contar para vocês que o Botafogo sondou o meio-campista Patrick, atleta que pertence ao Atlético Mineiro, foi comprado no início dessa temporada do São Paulo. Investimento relativamente alto diante da idade dele, R$8 milhões para comprá-lo. Mais 800 mil por mês de salário. O problema é que o Patrick não tem conseguido jogar. Foram 45 jogos no ano, 30 na condição de reserva, 15 como titular. O Atlético está disposto a negociá-lo, mas pretende recuperar pelo menos o investimento feito, esses R$8 milhões. E tanto o Botafogo quanto um time mexicano procuraram os representantes do Patrick com a ideia de contratá-lo por empréstimo. Nessas condições, pelo menos nesse momento, o Atlético não tem interesse em fazer negócio. Se o tempo passar e não pintarem outras propostas, aí o Galo pode até recuar, mas nesse momento a ideia é de vender o jogador recuperando esses R$8 milhões, salário alto para alguém que tem papel bem pouco importante dentro do elenco de Felipão para a próxima temporada. Quero falar agora sobre a janela de contratações que está bem longe de abrir. No Brasil ela só abre em 1º de janeiro, mas existe o risco grande de perdermos jogadores importantes. Vitor Roque, a gente já sabe, já foi para o Barcelona, se despede agora no final do ano. O Endrick vai em julho para o Real Madrid. James Rodrigues vive aquela indefinição no São Paulo que eu contei em detalhes para vocês. Daqui a pouco quero falar sobre Beraldo, que interessa ao Leicester. Já Abel Ferreira no Palmeiras é uma grande incógnita. Arthur, atacante também do Verdão, tem negociações com o Zenit, negócio que pode chegar a 15 milhões de euros. As coisas não param por aí.
Gabriel Moscardo, volante de 18 anos de idade do Corinthians, interessa ao PSG. A oferta de 22 milhões de euros já foi feita. O Corinthians tenta lutar para manter o jogador. O Augusto Melo não gostaria de se sentar na cadeira de presidente e, como primeira providência, vender um jogador bastante promissor. Adrielson e Lucas Perry estão de saída do Botafogo, vão jogar no PSG. Janino, zagueiro e capitão do Fluminense, está de mudança para o Nottingham Forest. O André deve ser o próximo, negócio que pode chegar a 30 milhões de euros. Seu destino possivelmente será o Fulham, também da Inglaterra. Por falar no Fulham, o clube inglês está de olho na contratação do Pedro e o Vitor Hugo, meio-campista revelado na base do Fly, é alguém sempre especulado por clubes europeus. Para fechar, Marcos Leonardo dos Santos. Interessa Roma, Newcastle, Real Madrid, Manchester United e Bayer Leverkusen. Tem ainda a situação de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, que interessa ao Flamengo, mas já foi sondado recentemente por clubes da Turquia e também do México. Prometo que por aqui no canal do Nicola você vai sempre saber em primeira mão essas informações de mercado. A gente vai deitar e rolar, prometo para vocês. Quero fechar o vídeo para falar sobre Beraldo, zagueiro de só 20 anos de idade, muito bom jogador do tricolor. São Paulo deve receber nos próximos dias uma oferta do Leicester, pelo menos é o que garante o pessoal do UOL. Por ação dos jornalistas, dá conta de que o Leicester está disposto a pagar 20 milhões de euros ou 107 milhões de reais. Confesso para vocês que me surpreendi com os números. Até porque, quando pediu 15 milhões de euros na última janela, o presidente Júlio Casares foi taxado como doido. Difícil imaginar que um zagueiro do futebol brasileiro possa valer tanto, especialmente sem ter sido convocado recentemente para a seleção. O Beraldo não tem um histórico de convocações para a seleção principal, nas categorias de base só um pouquinho mais distante. De qualquer forma, se essa oferta de 20 milhões de euros for confirmada, dá para cravar que o negócio sai. São Paulo é dono de 60% dos direitos econômicos, outros 20% são do 15 de Piracicaba e mais 20%, 60% do São Paulo, 20% do 15 de Piracicaba e mais 20% do jogador. São Paulo ainda tentou comprar um percentual do 15 de Piracicaba e também do jogador, não teve êxito, todo mundo esperando por essa grande oferta. O tricolor está desesperado por venda de atletas. Há necessidade de colocar dinheiro em caixa, crise financeira bateu a porta do São Paulo. Na última sexta-feira, na reunião de planejamento para 2024, um dos principais temas foi necessidade de trazer dinheiro. O São Paulo está com dificuldade, inclusive, de fechar a conta da temporada de 2023, apesar do título da Copa do Brasil, que assegurou cerca de 70 milhões de reais apenas com a taça, apenas com a vitória na grande decisão. Além do Beraldo, Pablo Maia e Wellington são outras alternativas de negócios importantes para o São Paulo. Prometo que se pintar qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Não faremos live no horário habitual nessa segunda-feira porque vou participar do Arena SBT, todo mundo convidado a assistir ao programa que começa por volta de 11h30 da noite, apresentação do Kleber Machado. Beleza? A gente se encontra. Abraço, tchau!